convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 14. 2 Reis, nós vamos falar sobre a história de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento ao Sírio. Era esse homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profetas em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar que restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Paizinho amado, Pai querido, obrigado por esse momento maravilhoso, momento poderoso, que nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante da Tua face, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, com o nosso coração transformado, com a nossa mente transformada no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar poderosamente a nossa mente, o nosso coração, para que saiamos daqui, Pai querido, em nome de Jesus, com o nosso coração quebrantado e contrito diante da Tua presença, e rendido a Ti, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Naamã. Quem era Naamã? A própria palavra do Senhor diz aqui, ele era um dos principais generais da Síria, um homem muito importante, muito rico, e que a Síria estava naquela época ali no seu top, estava assim, vencendo todas,
E a palavra do Senhor diz assim, que Naamã, ele era um homem muito poderoso, muito rico. Um homem, imagina só uma pessoa que tem tudo na sua vida, tudo que ele quer, servos, tinha dinheiro, né? Tinha uma posição social assim privilegiada, conhecido por todas as nações. Quando se ouvia falar de Naamã, já sabia que era um general muito poderoso, treinado em guerra, um homem com sabedoria de combate, um homem que não perdia uma batalha, e um homem que tinha uma posição social respeitado. A palavra diz que ele era muito respeitado. E aí tem uma vírgula e fala, porém, leproso. Então Naamã tinha tudo. Ele estava com a sua vida no seu auge da sua carreira profissional. Mas já havia ali para Naamã uma sentença de morte na vida dele, porque a lepra era uma enfermidade que não tinha cura. Era uma enfermidade que, quando você ficava sabendo que estava leproso, já vinha uma ordem para que fosse tirado da família, porque era contagioso, já tinha que sair da família, já morar longe, e já sabia com certeza que a morte ia chegar, lentamente, porque ia morrendo, ia apodrecendo a pele devagarzinho, ia morrer. Então, Naamã tinha tudo. Tinha uma vida bem-sucedida. Mas ele tinha uma sentença de morte, uma lepra, que fazia parte da sua vida, que fazia com que todas as suas conquistas não fazia mais sentido. Então, essa era a situação de Naamã. Embora com tudo isso, ele tinha uma lepra. E Naamã, quando ele passou por Israel, e que ele travou ali um combate, Samaria perdeu a guerra, ele levou uma menina de escrava para morar com ele, deixou lá com a sua senhora, trouxe uma menina escrava e colocou lá na sua casa para morar com ele. Essa menina, quando ela ouve falar que Naamã era leproso, ela tem uma atitude interessante. Ela fala assim para a sua senhora assim, olha, eu fiquei sabendo, eu ouvi aí falar que o patrão, ele é leproso. Só que, se ele tivesse em Samaria, tem um homem de Deus lá, que com certeza ele seria curado da lepra. E é interessante, irmãos, porque esse versículo, a atitude dessa mulher, mexe conosco, né? Você não precisa responder, né? Mas você pode pensar assim, eu sou uma menina que saí, esse Naamã me trouxe, me tirou da minha terra, me tirou da minha família. Não se fala se ele matou o pai na guerra, se deixou a família lá, mas ela foi tirada, ela foi arrancada da sua família por Naamã, levada para Samaria, para a Síria, e para trabalhar na sua casa como escrava. Essa menina tinha tudo para dizer assim, tomara que morra esse homem, que morra logo, não é? Isso é praga, Deus está castigando você. Podia pensar, não podia falar, né? Mas olha essa atitude dessa menina. Essa menina vai falar assim, olha, o meu senhor está leproso, se ele estivesse em Samaria, ele seria curado. Isso mexe conosco, não é, irmãos? Mexe conosco, porque é a contramão do mundo. É a contramão do mundo. E Deus permite que essas coisas são escritas justamente para mexer com a gente. Porque, às vezes, por menores situações, a gente não abençoa. A gente amaldiçoa. Por muito menor, muito pouca coisa, a gente não ora para a pessoa. A gente amaldiçoa, a gente quer que ela morra. Não é? Você pode pensar aí, na sua mente, pensa numa pessoa, o que você desejaria para ela. Será que por menos do que isso, nós abençoaríamos, ou nós desejaríamos a morte para a pessoa? Essa menina não, ela tem uma atitude que vai contramão do mundo. A Bíblia não fala o que aconteceu com essa menina depois.
Mas a atenção dela, a atitude dela chama atenção. Aquela pessoa que levantada pelo inferno para te afrontar, o que a gente quer que aconteça com ela? Não é? A gente não abençoa, a gente tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que nós temos que amontoar brasa sobre a cabeça dos nossos inimigos. E às vezes nós estamos longe disso. E essa menina fala assim, se meu Senhor estivesse lá, ele seria curado. Então, nós vamos aprender que nós temos os nossos inimigos. Não é? Inimigos que são usados pelo inimigo para nos afrontar. E essa pessoa está aprisionada, porque a Bíblia diz que a nossa nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, diz Efésios, capítulo 6. E quanto mais, por pior que seja a pessoa, quanto mais nós amaldiçoamos ela, mais a nossa vida anda para trás. Mas espera aí, essa pessoa pisa na bola comigo, mas não é assim que o reino de Deus funciona. Se essa pessoa tem afrontado, pensa que atrás dela tem alguém maior. E quando nós começamos a orar por essa pessoa, e Deus encontra essa pessoa, a vida dela vai mudar, e a bênção virá sobre a sua vida. Amém? Então nós temos que desenvolver isso, porque é natural, e nós somos ensinados assim. Líderes que se diz cristão nos ensinam muitas vezes assim. Você vê as pessoas bravos, xingando. Não é assim que Deus ensina. Senhor, abençoa essa vida, Senhor. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, os soldados estavam ali afrontando ele, machucando ele, e ele dizia, Pai, perdoa-me. Perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, Pai. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele diz assim, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que está fazendo. Ele estava levando pedrada e foi levado à morte por conscientização do apóstolo Paulo, antes de se tornar Paulo. Então, quanto mais nós amaldiçoamos as pessoas, por piores que elas sejam, a nossa vida anda para trás. A vida dela dá um passo para trás, a nossa também. Então, é muito mais fácil abençoar e dizer, Senhor, salva essa vida. Porque tem alguém afinetando ela por trás, que quer o mal dela e que quer o meu mal. Então, eu vou combater, não ela, mas aquilo que está na vida dela. Essa menina entendeu. Falou, se o meu mestre, se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele seria curado. A mulher de Naamã fala para Naamã, Naamã, eu tenho uma notícia para te dar. A menina que você trouxe lá de Samaria falou para mim o seguinte, tem um profeta lá, que disse que se você for lá com ele vai curar você. É interessante. Quando Naamã ouve essa palavra, ele vai direto no rei da Síria. Fala, rei, a menina falou que lá em Samaria tem a cura para mim. E vai a segunda pergunta. Naamã, leproso, o que ele fez com a palavra que ele recebeu da menina? E vai a pergunta, o que nós fazemos com a palavra que temos recebido de Deus na nossa vida? O que eu estou fazendo com as palavras que Deus tem ministrado ao meu coração? Quando eu venho para um culto, ou ouço uma mensagem, como você está me ouvindo pela rede social, o que eu faço com a palavra que tenho recebido de Deus? Naamã creu. Se ele não tivesse crido, ele não teria ido falar com o rei. Muitas vezes, querido, a nossa vida não é mudada, ela não é transformada, porque a gente ouve a palavra de Deus, mas a gente não se importa com ela. A gente ouve muitas vezes a palavra que
as pessoas colocam na rede social, que às vezes nem é verdade, e damos muito mais crédito do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo à nossa vida. O que nós estamos fazendo com a palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração? Naamã creu. Naamã era da Síria. Ele está ouvindo uma menina de Israel. Ele poderia falar assim: essa menina está querendo arrumar para mim. Ela quer que eu vou lá só para eles me prender. Mas Naamã creu. Foi falar com o rei da Síria. O rei da Síria falou assim: então, Naamã, você vai lá. Você vai lá, a menina está falando, você vai lá. Eu vou mandar aqui uma carta para o rei de Israel, de Samaria. Vou algumas mudas de roupas, ouro, prata. Vou mandar presentes para ele e vou dizer para ele. Ele mandou uma carta. Aí alguém chega lá para o rei de Israel e diz assim, ele abre a carta de Samaria, ele fala assim, ó, estou enviando meu servo Naamã, ele está leproso, e eu estou enviando ele aí para Samaria para você curar ele. Quando o rei de Samaria lê aquela carta, ele fica indignado, ele rasga as vestes, ele fala, não é possível. O rei da Síria está pensando que eu sou Deus para curar o homem. Eu não tenho poder para curar o homem. Eu sou Deus para ministrar cura sobre a vida de Naamã. Ele está tentando arrumar um pretexto para brigar comigo de novo, porque o rei de Samaria já tinha perdido a guerra, tanto é que ele tinha perdido algumas pessoas para o rei da Síria. E Eliseu ouviu falar isso, e falou para ele assim, não rei, não se indigne, deixa ele vir falar comigo. Aí quando Naamã chega com toda a sua comitiva, cavalos, na frente da casa de Eliseu, Eliseu bate na porta da casa de Eliseu, e Eliseu nem sai para fora. Aí Eliseu envia o menino, um jovem, fala assim, avisa ele assim, ó, manda um mensageiro para ele, fala assim, ó, Eliseu mandou dizer o seguinte, você vai lá no Rio Jordão, e você mergulha 7 vezes lá. E depois que você mergulhar 7 vezes lá, você vai ser purificado. Aí Naamã ficou muito bravo. Porque Naamã, ele vinha assim na cabecinha dele, assim, ó, Naamã, dizendo assim, eu vou chegar lá, então ele já tinha tudo aqui certinho na cabeça dele, eu vou chegar lá, eu vou falar com o profeta Eliseu, ele vai levantar as mãos para o céu, clamar ao Deus dele, vai passar as mãos aqui sobre a ferida, e eu vou ser curado. Ele ficou muito indignado, porque estava aqui na cabeça dele, que tinha que ser dessa forma. E aqui, irmãos, vem um ensinamento para a nossa vida, porque a nossa alma, ela tem a mania e o costume de querer manipular Deus. A nossa alma, ela é especialista nisso, em manipular Deus. Era isso que Eliseu, aqui, Naamã, ele queria dizer assim, ó, eu já tinha entendido tudo errado, eu achei que ia chegar aqui, agora ele vem com a conversa de que eu tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Rio Jordão, as águas eram turvas, meio amarronzada. Ele falou assim, tem 2 rios lá em Damasco, Abana e Farpar, muito mais limpo. Por que eu não vou mergulhar lá então, ao invés de mergulhar aqui? Ele queria manipular Deus, irmãos. E muitas vezes nós queremos fazer isso também. Sabe? E quanto mais a gente conhece a palavra, muito mais isso fica intensivo na nossa vida. Porque a gente acha, porque conhece muito, a gente tem a liberdade de poder manipular Deus. A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. E a gente se frustra. Sabe por quê, querido? Só existe uma coisa que quebra, que toca o coração de Deus e sensibiliza o coração de Deus. Só tem 2 coisas, rendição e adoração. Manipulação, murmuração, não. Então, muitas vezes nós queremos escrever para Deus como Ele quer, eu quero que Ele faça e que Ele resolva as coisas para mim.
Então aprenda isso, querido. Olha, se o sistema for mais robusto do que a intimidade, a gente não anda. E nós criamos sistema. Ele criou um sistema. Ele chega lá e fala que tem que ser do jeito dele. Não é. Deus não trabalha assim, irmãos. Quando você olha para a palavra, o que muda, o que toca o coração de Deus é adoração e rendição. E é uma das coisas mais difíceis de nós fazermos na nossa vida. Uma das coisas mais difíceis de nós fazermos na nossa vida é ter um coração de adorador e um coração rendido. O Davi ele escreve no Salmo que um coração arrependido e contrito não desprezará o Deus. Então, quando o sistema é maior do que a intimidade, nós não conseguimos nenhum resultado. Então, eu preciso saber da minha vida, se o meu coração está rendido em um coração de adorador, ou eu estou querendo manipular Deus. Eu quero que Deus faça isso com a minha família, que Deus faça isso com a minha empresa, e tem que ser desse jeito. Eu tenho que entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele sabe como fazer o melhor da minha vida. Eu quero ter intimidade com Deus a ponto dele me ensinar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Naamã queria manipular Deus. E Deus não se rendeu a Naamã. E aí os servos dele falaram assim: ô Naamã, se ele pedisse algo mais difícil, você não faria? Ele pediu uma coisa tão fácil. Para o servo era fácil, mas Naamã não era. Para Naamã não era, irmãos. Imagina só, um general de guerra. E com certeza ele não mergulhou com roupa. Não sei se você sabe, mas quando você olha na televisão os generais, cada desenho que tem na farda dele é um combate que ele fez. O homem era cheio de medalha, cheio de tudo aquilo lá, ele gostava de se colocar para mostrar. E isso faz parte, qualquer general de exército de qualquer país, você vê isso. Cada marca daquela lá ou é um combate que ele fez, ou é um curso muito importante que ele fez. Aí coloca lá um desenho. Se você pedisse para você uma coisa difícil, você não fazia, ele pediu uma coisa tão fácil. Na cabeça do servo era fácil. Mas na cabeça de Naamã não era, porque para ele entrar no Rio Jordão, o Jordão era turvo. Ele tinha que tirar aquela roupa, aquela farda. Ele tinha que arrancar tudo aquilo. E ele tinha que ser um homem normal, porque quando arranca a farda com aquelas algemas, aquelas estrelas, ele é um homem normal. Ele não é um general. E quando ele começa a entender que ele precisava se despir dele mesmo, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica assegurado, pautado no nosso conhecimento, naquilo que nós temos. E a palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio eu. Quanto mais eu defendo aquilo que eu criei, não me rendo aos pés do Senhor e digo: Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo que está no teu coração, eu não vou conseguir resultado nenhum. Então, o que sensibiliza a Deus é nós nos despirmos de nós mesmos e nós vamos criando, e o mundo está fazendo isso conosco. O mundo ele vai colocando casca na nossa vida e nós vamos nos rendendo menos aos pés do Senhor. Porque nós vamos questionando Deus, será que isso está certo? E aí o cristão que já até é mais antigo já começa: será que isso aqui da Bíblia é verdade mesmo? Quando começa isso no nosso coração, nós já estamos morrendo. Quando nós começamos a questionar a palavra de Deus, nós já estamos morrendo. Quando nós achamos que aquilo que a Bíblia diz, ensina, está escrito aqui, eu acho que isso não é importante para a minha vida, eu estou morrendo, irmão. Estou morrendo. Quando a Bíblia fala que é necessário eu fazer isso e eu não faço, ou acho que não sou, isso não é importante, já estou tendo um problema na minha vida.
eu estou criando casca na minha vida, e o Espírito Santo não tem acesso à minha vida, porque ele dependa que eu me despido de mim mesmo, para que ele possa fazer algo lindo, maravilhoso. Naamã, ele começou a entender isso, eu tenho que tirar minha farda, para entrar aí dentro do Rio Jordão. Foi isso que o profeta falou. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão de mergulhar no Rio Jordão. Ele entende isso, ele ouve o conselho do servo, ele fala, então eu vou mergulhar então. Então você imagina só Naamã, imagina um general de guerra, todo fardado, bonito. Ele começa a tirar, uma das coisas que ele começa a tirar, as algemas dele, né? Os símbolos de vitória que ele tem, que ele conquistou com o seu próprio braço. Ele começa a tirar, começa a se despir ali. E a lepra dele começa o quê? A aparecer. E a Bíblia diz que ele mergulha. Uma vez, ele sai, está leproso. Imagina a cabeça desse homem dizendo que eu já não ia mergulhar, agora eu mergulhei uma vez, já estou leproso. E nós estamos vivendo uma geração que é tudo pronto, fast food, não é? Eu quero Deus, tem que fazer logo. Oxi. Os homens falam tanto desse Deus que é poderoso, faz criar os céus e a terra, faz o mar se abrir, faz fogo do céu descer. Eu quero rápido, não é isso? O mundo quer rápido. Lembra, irmão, Deus não trabalha do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. E Ele nunca vai trabalhar. A soberania dele está acima de todas as coisas. Pensa nisso. A única maneira de tocar o coração de Deus é rendição e adoração. As outras coisas fazem parte, mas o que toca é a rendição e a adoração. Naamã está se rendendo. Ele está se rendendo. E quando ele mergulha a primeira vez, segunda vez, ele olha, está tudo leproso. Eu falei, ixi, acho que o negócio aí não funciona não. E eu creio no meu coração que o servo ficava ali dando aquele apoio, né? Vamos, pai, mais uma vez. A Bíblia não fala se ele mergulhou tudo num dia só. Mas ele mergulha uma vez, fica do mesmo jeito. Mergulha da outra vez, fica do mesmo jeito. E vai, sexta vez, ele sai do mesmo jeito. Não é possível. Mas ele mandou você mergulhar 7. 7 é a perfeição de Deus. E Deus quer que nós sejamos perseverantes. Persevera. Se a bênção não chegou na sua vida ainda, continue clamando, continue pedindo, continue falando, continue adorando, continue se rendendo, o que vai acontecer em nome de Jesus. Não desista. Isso não acontece só com você, acontece comigo também. Eu oro hoje, quero que Deus faça hoje. E Deus precisa trabalhar no meu coração e dizer, filhão, não é assim não. O Senhor aqui sou eu, não é você. Tá bom, então vou orar mais, jejuar mais, apresentar mais os meus inimigos diante de Deus. Está aí, Jesus, o Senhor está vendo. Calma, filho, seja perseverante. Na 7º mergulho, quando ele mergulha, ele sai, ele olha para a pele dele assim, impossível. Meu Deus, a Bíblia diz que era uma pele de menino. Naamã deveria ter mais de 50 anos. E naquela época, 50 anos não era jovem como hoje. Não é? Ele olha assim, a pele dele linda, não é possível. Né? Aí, quando chegou na casa dele, a esposa dele falou assim, que menino maravilhoso. Né? O milagre aconteceu. 7 vezes, quando ele mergulha, ele olha para a sua pele, ele fica... A pele, a Bíblia diz no versículo 14... Aqui desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Menino sem ruga, sem mancha, olha, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele vai para Eliseu e fala, Eliseu, eu preciso te pagar. Eu vou pagar o que você fez. Eu não vou receber.
Não vou receber aqui, não tem preço. A cura de Deus não tem preço, irmão. Deus não cobra por cura. E aí ele fala assim, então pelo menos, olha, pelo menos você me dá uma carga de mula de terra de Israel. Me dá aqui, tira a terra de Israel. Eu vou levar nas mulas, vou chegar na Síria, vou colocar a terra lá. Eu vou adorar a Deus de Israel em cima dessa terra. Porque o versículo diz assim, e disse Naamã, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, dizendo Eliseu, estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então disse Naamã, se não queres, dê-me esse teu servo uma carga de terra de uma jumenta, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor de Israel. Houve uma transformação de vida na vida de Naamã. Ele não só foi curado, mas ele converteu o seu coração a Deus de Israel. Ele voltou para a Síria, mas com o coração transformado. Ele voltou para a Síria, mas sabendo e tendo a consciência que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E o que esse homem, a Bíblia não diz, o que esse homem deve ter evangelizado na Síria, irmãos, é muito tremendo. Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele se rendeu à palavra do Senhor. E eu vou falar para você quem era o Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, é o mesmo rio que forma o mar da Galileia. É o mesmo rio que Ezequiel viu em Ezequiel 47. É o rio que cura. O Rio Jordão representa a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Nasce no Monte Hermon. É o rio que foi escolhido por Deus. Foi o rio que Jesus foi batizado. Foi o rio que abriu quando Josué passou com Israel para tomar posse da terra de Canaã. E eu quero, nesse momento, convidar o grupo de louvor, quero orar com você em nome de Jesus. Quando Deus, Ele me deu essa palavra, Ele me mostrou muitas pessoas enroladas numa rede, desesperadas, sem saber o que fazer. Eu vou te falar para você o que Deus me falou. Muitas pessoas enroladas em redes, se batendo, sem saber que decisão tomar, que fazer da sua vida. E aí Deus falou ao meu coração, o desejo de libertar, de curar, eu tenho, e o poder é meu. Mas assim como Naamã, eles precisam decidir, querer esse milagre na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O Rio Jordão, ele está aqui, porque é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está pronto para tocar em você e te libertar. Você sabe o que você passa, eu não sei. Eu sei o que eu passo. Eu sei as afrontas que eu sofro, que eu tenho. Porque mesmo que você prega, mesmo que você é um pastor, você tem lutas também. Às vezes as pessoas acham que não tem, né? Mas tem, o apóstolo tem luta, os pastores têm luta, os presbíteros têm luta, muita luta. Eu sei a luta que eu passo, eu não sei a que você passa. Mas eu sei que tem um Deus aqui que quer tocar em você, quer te curar, quer tirar essa rede de cima de você. Mas para que isso aconteça, você precisa querer. Porque se Naamã falasse assim, eu não vou mergulhar, eu vou voltar para a Síria, ele ia voltar leproso. Ele não ia ser curado.
Ele ia voltar leproso. E ele ia morrer. Mas ele decidiu tirar sua farda. Ele decidiu se render à palavra de Deus. Ele decidiu crer que Deus era o único Senhor que podia mudar a vida dele. E eu quero dizer para você nesse momento que o seu milagre, a tua vitória está na tua mão. Porque Deus está aqui com os braços abertos para dizer: eu quero te libertar, filha. Eu quero te libertar, filho. Mas você precisa querer. Você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha dois problemas. Deus tinha um opressor, que era Faraó. E Deus tinha um povo escravizado, que estava acostumado a viver na escravidão. E Deus falou assim: como que eu vou tirar esse povo daí? E por muitas vezes Moisés disse para o povo: eu vou tirar vocês daqui. Eles queriam apedrejar Moisés, porque eles estavam acostumados a viver emaranhado no sofrimento, na escravidão. E Deus, olhando os seus filhos: eu preciso tirar os meus filhos daqui. E ele começa um trabalho, porque a gente acostuma a viver no sofrimento. A gente acostuma a viver escravo do pecado, escravo do inferno, escravo da enfermidade, escravo, a gente acostuma. Por isso eu convido você hoje, nesse momento, a dizer: não, eu não quero continuar no sofrimento, eu não quero continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Naamã foi alcançado, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, mesmo levando uma menina escrava, Deus foi lá e alcançou, porque ele decidiu que ele não queria viver mais leproso. E às vezes a lepra faz parte da nossa vida, através do pecado, através de uma consciência que a gente tem empacada, que não muda, que não abre o coração para o Espírito Santo mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E Deus olha e fala: eu quero dar uma vida abençoada para esse filho, eu quero dar uma vida abençoada para essa família. Mas nós muitas vezes não fazemos como Naamã, não nos rendemos, não mergulhamos. E eu vou colocar essa responsabilidade na sua mão. Sabe por quê? Porque você tem que ser a pessoa que mais deseja a vitória sobre a sua vida. Porque o desejo do coração de Jesus é que você seja abençoado. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chamando você: vem para o colinho, filho, vem para o colinho, filha, vem que eu vou cuidar de você, vem que eu vou cuidar de você. E nós sofrendo, e Ele chamando, nós sofrendo, e Ele chamando. Nós corremos atrás de tantas coisas, querendo resolver os problemas da nossa maneira, do nosso jeito. E fala: para, filho, vem aqui comigo. Por isso eu quero convidar você. Essa decisão é sua. Você que precisa de um milagre de Deus na sua vida, na sua família, eu quero convidar você a sair daqui. Nós vamos adorar o Senhor aqui, irmãos, porque a adoração toca o coração de Deus. E eu vou te dar essa liberdade. Você que precisa de um milagre de Deus na sua vida, na sua família, seja ele qual for, saia do seu lugar em rendição. Não é para mim não, é para você, é para Deus. Você não vai se render a mim não. Deus está aqui, aleluia. O Rio Jordão está passando aqui, ó. O mergulhar é seu, aleluia. Você vai ver que a sua vida vai mudar. O mergulhar é seu, olha. O mergulhar é seu. O mergulhar é seu, ó. O mergulhar é seu. Quando você vem, você está mergulhando. Você vem e está mergulhando. Você está mergulhando. Você está mergulhando. O Espírito Santo, está os teus filhos aqui, Senhor. Senhor, toca aqui, Jesus. Toca, Jesus. Toca nos meus irmãos aqui, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca.
Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus, toca aqui nos teus filhos, Senhor. Toca, Jesus, teus filhos precisam desta vitória, Senhor. Teus filhos precisam da tua vitória, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus, toca. Fale para ele, fala para ele o que está te afrontando, o que está trazendo sofrimento sobre a sua vida. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, começa a curar, começa a libertar, começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar. Quero tocar, Senhor. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, começa a tocar. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar com a tua glória. Começa a tocar com a tua glória, Senhor. Começa a tocar com a tua glória. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar. Começa a tocar. Começa a ministrar cura aqui, Senhor. Começa a quebrar as cadeias aqui, Jesus. Começa a quebrar os grilhões. Começa a quebrar, Senhor. Começa a quebrar, Jesus, os grilhões. Começa a destruir as correntes de ferro. Em nome de Jesus, Senhor, toca aqui, Senhor. Toca nessas vidas agora, Jesus. Toca nessas vidas agora, Jesus, com o teu poder. Com o poder do teu Espírito Santo. Começa a tocar. Começa a curar. Começa a libertar, Jesus. Começa a libertar o Espírito Santo. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar agora, Jesus. Começa a tocar agora, Jesus. Começa a tocar. Começa a tocar agora, Jesus. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Senhor. Oh Deus, tu és tremendo. Oh aleluia. Oh glórias. Oh Santo de Israel, Deus tremendo e poderoso, aleluia. Oh aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus está passando aqui, irmãos. Deus está passando aqui. O Espírito Santo está passando aqui. E Ele está tocando em você. Sinta o Espírito Santo tocando em você. Sinta Ele te tocando. Sinta Ele. Sinta Ele te tocando. Sinta Ele tocando em você. Sinta Ele te curando. Sinta Ele tocando. Sinta. Enquanto você mergulha aqui, Deus trabalha lá. Você vai chegar em casa e vai ver o resultado dessa oração. Você vai ver o resultado dessa rendição. Toca, Jesus. Enquanto você se rende aqui, Deus está trabalhando com seus anjos lá. Oh Jesus, toca aqui, toca. Sinta a presença dEle. Sinta o mover do Espírito Santo. Sinta o mover. Tem gente sendo curada aqui agora. Tem gente sendo curada aqui agora. Deus está arrancando enfermidade aqui agora. Oh Deus, tu és tremendo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta agora. Sinta agora, Ele está tocando agora. Ele está tocando agora. Sinta agora. Sinta agora, sinta a presença do Espírito Santo. Ele está tocando em você. Você acha que está sozinho? Sinta agora a presença do Espírito Santo. Sinta agora.
Oh, mandarabassuba labachevenérias. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, chabanebecanda labacheve. Oh, rabachiribicanda. Faz assim com a sua mão, queridos. Faz assim com a sua mão, faz assim. Deus já te visitou. Quando você estava aqui, Deus estava trabalhando lá. Depois você testemunha a glória de Deus sobre a sua vida. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Chama na calamachevia. Enquanto você estava vindo para cá, anjo estava saindo da glória e indo lá. Porque Deus é assim que Ele faz. Oh, eu te chamarrado aqui. Eu vejo anjos ultrapassando o oceano para visitar alguém do outro lado. Porque você está aqui. Deus é tremendo. Deus é lindo. Faz assim com a sua mão. Paizinho querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu selo a unção desta palavra, Senhor. Eu selo a unção desta palavra e profetizo sobre cada um dos teus filhos que aqui estão o milagre do Senhor. Eu profetizo, Senhor, os teus filhos saindo daqui, em nome de Jesus, com um milagre como saiu Naamã do Rio Jordão. Eu creio, Senhor, no meu coração e profetizo a vitória do Senhor sobre cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palma para Ele, que Ele que é merecedor de toda honra, Ele que é merecedor de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Em nome de Jesus. Assim como Naamã saiu do Rio Jordão, olhou a sua pele e viu aquela pele linda, maravilhosa, volta para o seu lugar dizendo: lá já está tudo resolvido. Oh, aleluia. Se você vem enfermo, volta, já estou curado, em nome de Jesus, porque há poder. Você que está em casa, receba a unção desta palavra. Que Deus te cure, que Deus te liberte, que Deus te transforme, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo e que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância é que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor.
para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.